Por isso eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para abrir a Escritura Sagrada e fazer isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nós vamos, nessa noite, caminhar na exposição dos versículos 19 até o versículo 30. O versículo 19 ao 30 do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. É a palavra do Senhor que vamos ler agora. Por isso, leiamos com fé. Leiamos na convicção de que Ele realmente fala conosco. Diz assim a palavra de Deus: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus que nos ilumine nessa noite para compreender a sua palavra. Ó Deus, Deus nosso, Senhor maravilhoso, nós agora queremos ouvir a Tua voz. Nós agora queremos aprender de Ti, Senhor. Concede-nos, ó Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, sermos edificados pela Tua palavra. Ó Deus, ilumina nossos corações. Abre, Senhor, nossas mentes para compreender o que realmente o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. E poder, Senhor, assim viver mediante aquilo que o Senhor mesmo nos concede. Tua glória maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para a nossa história, quando olhamos para os dias que se passam, nós que já estamos aí por volta de 60 dias de isolamento social, nós que nunca talvez tenhamos imaginado entrar nas cidades, né, Recife, Olinda, você vai andando com o carro, você vai passando pelas ruas, e além delas estarem bem mais vazias do que geralmente são, pessoas mascaradas a todo momento, pessoas com medo nas suas casas. Você lê e ouve, assiste um jornal, e cada vez mais notícias assustadoras surgem. E se você não cuidar bem do seu coração, você realmente entra em pânico. Mas como podemos olhar para a nossa história? Como podemos visualizar esse quadro que nos é pintado diante dos nossos olhos? Qual é a moldura que deveríamos enquadrar toda essa história? Em primeiro lugar, queridos, nós deveríamos observar a soberania de Deus guiando a nossa história. Também deveríamos ver aquilo que o Senhor Deus, de maneira tão grandiosa, antes mesmo que houvesse dias, antes mesmo que existisse esse mundo, Ele já
havia estabelecido consigo mesmo um pacto intratrinitário da grande redenção. Essa redenção que é o grande fio condutor da nossa história. Essa grande missão de Deus. A missão que Ele mesmo estabeleceu para juntar um povo para si, de todas as línguas, povos e raças. E essa realmente é a moldura da nossa história, a grande missão do Senhor, que estabelece, que nos entrega a missão da igreja. E nessa noite nós vamos observar que a igreja é instrumento da graça de Deus, na missão que o próprio Deus estabeleceu no tempo e no espaço. O que nós vemos aqui é a continuação dessa expansão do evangelho para o mundo gentil. Como eu havia dito aos irmãos, no início da história narrada por Lucas, nós vamos ver o evangelho sendo pregado aos judeus. Mas a partir, portanto, do capítulo 10, nós observamos uma mudança de tom. Especialmente quando nós vemos Pedro chegando para a pregação do evangelho àqueles que estavam em Cesareia, aos gentios. E, portanto, essa guinada, essa mudança estabelecida pela própria história de Deus, também é revelada aqui, narrada pelo evangelista Lucas. Agora nós vamos ver a presença forte, maciça, do evangelho na cidade de Antioquia. Essa que era uma cidade importante do Império Romano, essa que era uma cidade, talvez, dentre as mais importantes do Império Romano. Alguns calculam ser a terceira maior cidade do Império. E rica e importante também por seu comércio, por sua idolatria pagã, pela adoração aos pagãos. Mas agora nós vamos ver que ela também será importante, porque será um celeiro missionário do Senhor, porque será um epicentro da evangelização e da missão que o próprio Deus estabelece no tempo e no espaço. Nós também observamos o retorno de Saulo na história, como vimos aqui no final. Por fim, o que temos aqui é a expressão da igreja como proclamadora da palavra, discipuladora e aquela que traz alívio aos necessitados. A igreja, assim, é chamada pela mão forte de Deus, a missão integral, que consiste em pregar a palavra, fazer discípulos e cuidar dos necessitados. Esse é o grande ponto do nosso sermão. Eu quero que você guarde isso. A igreja é chamada pela mão forte de Deus, a missão integral, que consiste em pregar a palavra, fazer discípulos e cuidar dos necessitados. É isso. Qual é, portanto, essa grande missão da igreja? Essa missão que consiste de maneira integral a todo o ser. E, portanto, todos nós somos chamados como crentes no Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro, do versículo 19 ao 21, nós vamos ver que a missão da igreja envolve a pregação da palavra. O versículo 19 nos conecta ao capítulo 8, versículo 4, quando Estevão, tendo sido martirizado, agora instaura-se uma perseguição contra a igreja por parte dos judeus. Vocês vão lembrar que o grande líder dessa perseguição era o próprio Saulo, que há de se tornar o apóstolo Paulo, conhecido missionário da igreja. E então, nesse instante, os judeus helenistas cristãos passam a fugir de Jerusalém e vão para as cidades circunvizinhas, e inclusive as cidades gentílicas. Aqui nós temos alguns exemplos delas, a Fenícia, Chipre e Antioquia, que consistiam de cidades com uma forte presença judaica. Em especial aqui, Chipre é citada porque Barnabé será citado. Os irmãos devem lembrar que Barnabé era um discípulo helenista, era alguém que era um judeu de origem grega, de nascença em Chipre, tendo nascido em Chipre. Portanto, o que nós temos visto no versículo ainda 19, é que havia um compromisso por parte dos discípulos, de tendo fugido das perseguições, agora pregavam o evangelho aos judeus. Isso é um
ponto interessante aqui de Lucas. Ele vai mostrar que, inicialmente, os cristãos estavam interessados em pregar aos judeus e, por isso, escolhiam cidades onde havia um agrupamento maior judaico, onde onde havia maior número de sinagogas naquelas cidades. No entanto, sendo cristãos daquele mesmo local, daquelas mesmas regiões, Deus começa a direcionar a pregação do evangelho aos gentios. Nós vamos observar que são os próprios cristãos judeus helenistas que passam a direcionar a pregação. Aqui Lucas não se preocupa em nos falar se eles haviam ouvido falar daquilo que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, havia feito com Cornélio. Nós não sabemos exatamente como foi que essa guinada da pregação do evangelho se deu, mas sabemos que eles começaram a pregar aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Isso está no versículo 20. Esse anúncio do Senhor Jesus é extremamente importante numa cidade tão forte de presença idólatra, e especialmente quando nós estamos falando de uma pregação do evangelho aos gentios. Porque observe, para um judeu, o significado messiânico do Senhor Jesus Cristo era claro e fundamental. Eles conheciam a lei do Senhor, eles conheciam o Antigo Testamento. E por conhecer a lei do Senhor, por conhecer o Antigo Testamento, eles sabiam dessa expectativa messiânica de quando Cristo viria para salvar, para estabelecer o reino, e portanto eles sabiam do significado do que seria dizer que Jesus é o Cristo. No entanto, os gentios não tinham esse mesmo contexto, não tinham esse mesmo conhecimento. A mudança de tom para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus, essa ênfase na expressão o Senhor é extremamente importante para os gentios, porque são exatamente esses gentios que tinham uma expectativa de um Senhor que trouxesse alívio para as suas mazelas, que trouxesse alívio para os seus sofrimentos, e é este Senhor que é pregado aos seus ouvidos, é este Senhor que é o Senhor Jesus Cristo, o grande Kyrios. Lembremos que essa expressão, já mencionei isso aos irmãos, ela é muito cara para o mundo gentílico, ela é muito cara para o Império Romano, porque é exatamente essa expressão que era dada a César. Ele é o Senhor. E nós vamos observar que isso está intimamente ligado com a própria expressão que será utilizada a respeito dos cristãos, que eles são cristãos. Aguarde um pouco e eu já mencionarei isso. De modo que eles estavam comprometidos com o anúncio do evangelho, com as boas novas do reino de Cristo, e assim eles começaram a ver, diz o texto, a mão poderosa do Senhor, convertendo corações. Essa expressão, a mão do Senhor, não é tão comum no Novo Testamento, ainda que no Antigo Testamento ela ocorra algumas vezes. E aqui, portanto, Lucas está claramente nos mostrando que essa conversão, ela não poderia se dar de outra forma se não fosse pela intervenção sobrenatural do próprio Deus. Veja comigo, observe comigo, que aqueles que eram gentios, aqueles que nunca haviam ouvido falar das expectativas messiânicas, que nunca ouviam falar das leis de Moisés, que nunca tinham ouvido falar nada a respeito disso, como seriam convencidos por alguns judeus, na mente deles eram meramente judeus, que agora havia um Salvador, e esse Salvador, o Criador do mundo, o Senhor de toda a terra, que estabeleceu o seu reino e agora traz redenção para todo aquele que crê. Como isso poderia acontecer? Nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, explicando isso à igreja em Corinto, vai mostrar que os gentios olhavam para tudo isso, especialmente para a cruz de Cristo e a ressurreição, como uma grande loucura, como alguma coisa que não faria sentido algum. Como podemos entender um Deus que encarna e que agora morre em sofrimento numa cruz e ressuscita? Essa história não fazia sentido nenhum para o mundo grego, não fazia sentido para a mente daqueles que nunca haviam esperado o Messias. Mas a mão poderosa do Senhor
levou uma multidão a se converter. A expressão nos mostra aqui que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Versículo 21 ainda. João Calvino, a esse respeito, diz o seguinte: Deus frustrou os esforços de Satanás de uma maneira maravilhosa. E ainda hoje, não precisamos duvidar que ele fará triunfo das perseguições para que a igreja possa crescer melhor, apesar de ter sido dispersa. Calvino entende que essa mão poderosa do Senhor é a mão que continua a agir na nossa história hoje. Quando nós olhamos para os nossos dias e verificamos as impossibilidades da pregação do Evangelho, quando nós olhamos para os nossos dias e verificamos que muitas vezes o mundo está comprometido com expectativas, com ideias extremamente distantes da verdade do Evangelho, ainda assim, a mão poderosa do Senhor continua a converter corações. A mão poderosa do Senhor continua a transformar corações de pedra em corações de carne. Esse é o nosso Deus. Essa é a história que Ele está nos mostrando, que Ele está guiando o seu povo para essa grande missão que Ele mesmo estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Essa, portanto, é a primeira parte da missão da igreja: pregar o Evangelho. Anunciar a palavra do Senhor, anunciar a todo aquele que está perdido que há alguém que pode salvá-lo, o Senhor Jesus, o Cristo, o Messias esperado. A partir do versículo 22, portanto, nós vamos ver uma nova característica dessa missão integral: fazer discípulos. No versículo 22 ao 26, nós vamos ver que Jerusalém, a igreja em Jerusalém, toma conhecimento das conversões em Antioquia. Ela observa que Deus está agindo ali naquela cidade, Deus está fazendo um grande milagre naquela cidade, onde pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e isso, de uma certa forma, preocupa a igreja de Jerusalém. Lembrando que nesse período a igreja de Jerusalém era a grande sede do cristianismo. Ainda nós vamos ver que os apóstolos estão ali, estão ainda sediados ali, e por isso eles percebem a necessidade de enviar alguém para dar continuidade a esse ensino, para, com a autoridade dada pelos próprios apóstolos e, é claro, pelo Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, poder continuar a ensinar e a exortar aquela igreja de como ela deveria continuar, perseverar nos caminhos do Senhor. E eles escolhem Barnabé para fazer isso. E é claro, Barnabé tem todas as características necessárias. Barnabé é um cristão judeu helenista, é alguém que tem origem grega, tem nascimento entre o império, a cultura grega, mas também é um judeu cristão que conhece a palavra, que conhecia as escrituras e que poderia trazer com autoridade, com clareza, o ensino do Senhor. Uma outra característica que a própria palavra de Deus mostra a respeito de Barnabé é que ele era um profeta e um mestre. Veja aí Atos capítulo 13, versículo 1, nos mostra que Barnabé tinha esses dois dons, esses dois ofícios da parte do Senhor, onde ele era tanto profeta, aquele que era chamado para exortar com a autoridade do Espírito Santo, mas que de maneira espontânea fazia isso, enquanto que também ele era mestre, que ensinava com autoridade pastoral ordinariamente. E aqui nós temos as duas distinções importantes aqui para o nosso aprendizado. O ensino autoritativo, a obra do mestre, envolvia esse explicar a palavra de Deus de maneira ordinária, aquele que de maneira autoritativa, aquele que com a autoridade do Espírito Santo ensinava a igreja dia após dia e fazia isso com autoridade. É isso que nós chamamos inclusive do trabalho pastoral. No entanto, os profetas recebiam da parte do Senhor revelações espontâneas e, portanto, eles conseguiam exortar, consolar, confortar a igreja com palavras específicas para momentos específicos. É interessante nós vermos Barnabé sendo enviado por Jerusalém para pregar e exortar,
como também veremos que um outro profeta se manifestará, que é Ágabo. Daqui a pouco chegamos com ele. E Barnabé, portanto, que era esse filho da consolação, que era essa pessoa que estava sempre pronta para exortar, para consolar e para confortar, chega em Antioquia e se alegra grandemente. Aqui, inclusive, tem um jogo de palavras grego, onde Barnabé fica contente com a graça do Evangelho, com a graça de Deus dispensada ali. A palavra alegria, a muita alegria que ele tem, é muito parecida com a própria palavra graça. Então seria mais ou menos o seguinte: Barnabé achou graça da graça de Deus naquele instante. E é exatamente isso que ele sente. Ele percebe que a graça de Deus está convertendo pessoas, Deus está alcançando mais e mais para o seu povo, para aqueles que são chamados, inclusive dentre os gentios, e ele muito se alegra na conversão de incrédulos. São ímpios que estão sendo convertidos. Aqui nós vemos a alegria quando alguém conhece o Senhor Jesus Cristo, a alegria dos crentes quando vem mais pessoas sendo chamadas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É talvez aqui exatamente o inverso do profeta Jonas, que orava para Deus não converter aqueles que ele estava pregando. Aqui está Barnabé alegre, porque gentios estão sendo trazidos para o povo de Deus, para pregar o Evangelho, para alegrar a Deus e também a igreja. Assim, portanto, Barnabé passa a exortar esses irmãos, a exortar essa igreja, a perseverar com a firmeza de coração, a perseverar o caminho que eles estão experimentando da conversão, a continuidade disso. Por isso que nós vemos aqui esse trabalho do discipulado, que não é meramente essa evangelização, que não é apenas um ensino básico, mas que é o caminhar com o outro para ensinar mais e mais e aprofundar mais e mais nos caminhos do Senhor. Nós vamos ver que esse trabalho, ele vai ganhando força e mais pessoas se unem a Cristo através desse discipulado. Nós vamos observar que Deus, com o seu poder, não só converte através da pregação, mas quando a igreja, uma vez bem alimentada, uma vez solidificada num discipulado, ela continua a crescer, ela continua a multiplicar. E é exatamente isso que acontece na igreja de Antioquia, porque Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, pregava e discipulava os irmãos. Isso fica de tal forma incontrolável para o próprio Barnabé, que ele precisa chamar alguém para ajudá-lo. Ele percebe que precisa de ajuda para pastorear esse povo. Ele percebe que não dará conta de discipular todo mundo que está chegando, ele precisa de mais alguém. Então ele vai até Tarso para trazer Saulo, que é alguém extremamente capacitado, tão como Barnabé, para também pastorear aquele povo. Saulo também é chamado de profeta e mestre, e Saulo é esse que nós já conhecemos, nós já ouvimos falar dele, é esse que é também um judeu helenista, é alguém que nasceu na região de Tarso e ali exerceu o seu início de vida na lei, no farisaísmo, conhecia a lei como poucas pessoas, foi ensinado por um dos maiores rabinos da época, que era Gamaliel, mas ele agora está comprometido nos caminhos do Senhor. E portanto, Saulo e Barnabé, os dois juntos, passam ali um ano em Antioquia, passam esse tempo discipulando os cristãos. Esse chamado, esse caminho que a igreja tem de discipulado é alguma coisa que não pode faltar na missão da igreja. A missão da igreja não é somente anunciar o evangelho, não é somente proclamar o evangelho da salvação, mas aqueles que são trazidos também serem acompanhados, serem pastoreados, serem consolados, confortados, aconselhados. Aqui, portanto, nós encontramos que o trabalho do pastor, o trabalho daqueles que se esmeram nessa área de aconselhar, não é alguma coisa apenas momentânea, mas uma coisa que diz respeito a um longo período. No caso desses dois, eles ficaram um ano dessa forma. E é exatamente em Antioquia
que os cristãos são chamados pela primeira vez cristãos. Aqui há uma curiosidade sobre o termo cristão que é atribuído aos discípulos de Jesus. Porque assim como os judeus nunca pensaram nessa expressão para chamar os discípulos de Jesus, se dá porque eles entendiam que Cristo, ou Christos, é um ofício, é uma expressão e não um sobrenome, porque entendendo aí a associação com a palavra Mashiach, que é o ungido, eles sabiam que aquele Jesus se estava chamando de aquele que é o ungido do Senhor, assim como profetizado no Antigo Testamento. Portanto, para os judeus, chamar de cristãos seria inclusive uma relação de ofensa. Mas para os gentios não, porque eles não tinham esse conhecimento, eles não sabiam o que isso significava. Então, para eles, quando um cristão falava, nós amamos Jesus Cristo, ele associava a Cristo como se fosse um sobrenome. E ao fazer a junção da palavra Cristo com Ianos, com anos, eles trouxeram a ideia de que estes são aqueles que seguem a Cristo, eles são os seguidores de Cristo. É exatamente isso que significa cristãos, são o grupo de pessoas que segue o Senhor Jesus Cristo, são o grupo de cristãos, de discípulos que seguem este Senhor Jesus Cristo. Assim como no passado foram chamados de cesarianos os que seguiam César. Portanto, aqui, os cristãos são identificados com o próprio Senhor Jesus Cristo, como aqueles que eles reconhecem ser o verdadeiro Senhor, onde não há outro rei, não há outro Senhor. A partir do versículo 27 ao 30, nós temos essa última porção da história, que nos fala sobre o terceiro aspecto dessa missão integral. Pregar a palavra, discipular os convertidos e agora também cuidar dos necessitados. O texto nos fala que alguns profetas vieram de Jerusalém para Antioquia e lá eles foram talvez levados pelo próprio Barnabé ou foram posteriormente, quando souberam da pregação do evangelho que estava sendo bem sucedida ali naquela região. Mas o ponto é que eles estavam ali para exortar, para consolar, para instruir a igreja através do poder do Espírito Santo. E dentre eles havia um profeta chamado Ágabo. E esse Ágabo profetizou que haveria fome sobre a terra. Uma grande fome se instauraria na terra em todo o mundo. E isso aconteceu realmente, como diz Lucas, no governo de Cláudio. Essa fome se deu ali por volta da década de 40 e década de 50 depois de Cristo. Alguns ali estabelecem uma data entre 41 e 55 depois de Cristo, onde realmente nós temos relatos de fome sobre várias cidades, várias regiões dispersas do Império Romano, inclusive Jerusalém. E assim o que acontece é que a igreja, sabendo dessa profecia, sabendo do que haveria de acontecer, ela começa a se preparar para cuidar daqueles que vão passar fome em Jerusalém. Isso é muito interessante. A igreja está comprometida em unir, em amor, em comunhão com o Senhor e uns com os outros, a ponto de mesmo uma cidade tão distante, mesmo pessoas que eles nunca tinham visto na vida, esses irmãos em Antioquia estavam comprometidos em poder abençoar, em poder falar de como eles os amam através do auxílio aos necessitados. E é isso que nos diz o texto. Eles separaram de maneira voluntária, generosa e proporcional ofertas para auxiliar aqueles que eventualmente estariam sofrendo ali em Jerusalém. É importante nós observarmos esses princípios de oferta aqui neotestamentário. Eles fariam, portanto, conforme as suas posses. Não era exigido que pessoas fizessem grandes sacrifícios e passassem fome para fazer com que os outros não sentissem fome. Não é esse o ponto. Nem mesmo havia aqui da parte de Deus ou do Espírito Santo qualquer obrigação para que eles fizessem isso. Mas antes o texto diz claramente que eles fizeram isso de maneira voluntária e ajudaram de forma bem oportuna, na hora certa, para aqueles que estavam
sofrendo. Fizeram isso, diz o texto, entregando nas mãos de Saulo e Barnabé, que agora voltariam para Jerusalém e entregariam às mãos dos presbíteros de Jerusalém a oferta que foi reservada para eles. Aqui, portanto, nós encontramos a função dos presbíteros sendo estabelecida já nesse momento inicial da igreja cristã. Aqui nós temos que já havia presbíteros, mesmo com a presença apostólica, já havia presbíteros, quer dizer, já havia líderes da igreja que coordenavam, administravam a igreja, pastoreavam a igreja em Jerusalém e que, portanto, receberiam essa oferta e poderiam direcionar e poderiam apresentar essa oferta para, inclusive, a junta diaconal, inclusive para o trabalho da diaconia. Amados do Senhor Jesus Cristo, essa história nos revela essa grande missão da igreja, que está intimamente ligada com a missão do próprio Senhor, ou da forma como Ele deseja que nós olhemos para a nossa própria história. Devemos olhar para a nossa vida agora de uma forma muito diferente do que os ímpios, os pagãos olham. Porque eles veem tudo o que está acontecendo ao seu redor e não sabem e não entendem e pensam, não tem sentido para tudo o que está acontecendo. Mas eu e você sabemos para onde estamos indo. Eu e você sabemos para o caminho dessa história, assim como esses irmãos poderiam ver através da mão poderosa do Senhor. Deus está juntando para si pessoas de todos os povos, línguas e nações. E a nossa missão é ser instrumento nas mãos do Senhor, da graça de Deus para proclamar, discipular e apoiar. Primeiro proclamar porque somos chamados para pregar. E assim nós somos chamados a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só há um Salvador, só há um Senhor. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir a verdade de que só há um Salvador e um Senhor. É necessário também que sejamos dispostos em comunhão a ter uma vida de caminho mútuo de discipulado. É preciso que nós estejamos juntos, exortando uns aos outros na perseverança na fé do Senhor Jesus Cristo, perseverança na santidade, no amor. Isso, portanto, nos leva ao compromisso da doutrina da palavra. Veja, os apóstolos em Jerusalém estavam preocupados com a fidelidade do que poderia ser ensinado em Antioquia. Eles sabiam que se fosse deixado apenas ao cuidado daqueles que estavam ali, que não tinham, portanto, toda a autoridade apostólica, que não tinham assim, todo o conhecimento daqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo, talvez se perdesse doutrinas e ensinos fundamentais para a igreja em Antioquia, de modo que enviam alguém capacitado para isso. Assim nós podemos observar que sim, é fundamental que estejamos comprometidos com o ensino da palavra, com o aprendizado da palavra, e estejamos comprometidos também com o verdadeiro ensino, sabendo que há muitos outros falsos ensinos que é pregado por aí. Daí está o grande chamado pastoral. O meu chamado aqui, diante dos irmãos, de pregar o Evangelho, de anunciar e ensinar com fidelidade ao Senhor para os irmãos nesse momento, e dos meus irmãos, pastores e presbíteros desta igreja. Nós todos precisamos estar comprometidos com a doutrina do Senhor, capacitados como o nosso irmão Barnabé e também o nosso irmão Saulo. Assim, vejam só como o trabalho pastoral envolve um compromisso com o ensino, com o cuidado do rebanho, mas também envolve com a humildade de saber até onde nós podemos ir. Veja que Barnabé percebeu que ele não daria conta do grupo que Deus estava trazendo, e ele sabia, olha, é Deus que está trazendo. Talvez ele pudesse pensar com orgulho, dizer, não, se Deus está trazendo é porque eu dou conta. Mas ele sabia que não podia fazer isso. Com sabedoria, ele pôde perceber que se havia um número muito grande de pessoas para serem discipuladas, era necessário que houvessem mais pessoas para ensinar. E por isso trouxe Saulo, que já havia sido experimentado, que tinha conhecimento da palavra, para também agir com o trabalho pastoral. Daí a necessidade e a pluralidade de presbíteros. Por isso que nós cremos que sim, é necessário que haja uma liderança composta de irmãos capazes de ensino, capazes de
discipular e proclamar a palavra do Senhor com fidelidade. Isso não diz respeito a apenas uma pessoa, mas um grupo de irmãos capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, como também o nosso irmão Barnabé. Por fim, nós somos chamados também para o cuidado ao necessitado. Queridos, nós estamos em tempos de grande escassez. Hoje mesmo pela manhã, pude acompanhar um pouco do trabalho do nosso irmão Heraldo, presidente da Junta Diaconal, que ajuntava ali as cestas básicas que seriam distribuídas para esse mês. Que alegria ver a disposição de irmãos de tirar tempo que eles poderiam estar dedicando a si mesmos para amor ao próximo, para fazer isso. Isso é possível, irmãos, através das contribuições que vocês fazem à igreja. Isso é possível através da disposição que os irmãos têm para abençoar outros que estão agora passando por grande necessidade, por grande escassez. Pessoas que estão sem condições de comprarem seus remédios, pessoas que estão sem condições de comprar alimentos. É fundamental que estejamos comprometidos também com o apoio ao necessitado. A igreja não é só chamada para pregar e anunciar com a palavra, com a boca, mas também com as mãos. Fazendo isso através do cuidado ao necessitado, com ofertas generosas, com ofertas voluntárias e proporcionais, num trabalho de aconal, de misericórdia e de serviço. Meu irmão e minha irmã, eu tenho a alegria hoje de poder expor a palavra do Senhor para vocês, na convicção de que o Espírito Santo não tem limites, que o Espírito Santo pode sim alcançá-los nessa noite, por meio dessa pregação. E a minha oração nessa noite é que a missão de Deus, que emoldura a nossa história, descanse os nossos corações e nos faça saber que Deus, com sua mão poderosa, está guiando a história da redenção que Ele mesmo estabeleceu. E ao mesmo tempo, sermos exortados a saber da nossa missão diante da missão do Senhor. Pregar a palavra, fazer discípulos, pastoreando, aconselhando, exortando, consolando e apoiar, cuidar dos necessitados. Essa é a missão integral da igreja. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Senhor nosso, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade de expô-la aos meus irmãos nesse momento. Nos abençoe, Senhor, e que Teu Santo Espírito fale conosco durante essa semana, fazendo-nos compreender ainda mais aquilo que o Senhor nos revelou para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.